Olá, meu nome é Anne e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a vitamina D e o que eu sei sobre a vitamina D na minha vida. Primeiro eu quero falar que eu sou psicopedagoga, sou professora, fiz magistério no Brasil, depois disso eu fiz português e inglês, depois disso eu estudei psicopedagogia e desde 2000 eu moro fora do país e trabalho como psicopedagoga, tá? Então, eu trabalho como heilpedagoga. E a vitamina D, para mim, a primeira vez que eu soube dela foi quando meu filho nasceu, no ano de 2004, porque as crianças aqui na Suíça, elas tinham que tomar a vitamina D o primeiro ano. E como elas tomavam a vitamina D durante um ano, a gente perguntava para o pediatra por que tomar vitamina D é importante. Eles falavam, por causa do sol, por causa das formações dos ossos e tal. O que aconteceu foi o seguinte: no ano de 2013, eu tive um problema muito sério de herpes zoster, quase morri. O herpes zoster é o vírus, em português, acho que da varíola ou do sarampo, não tenho certeza. E esse vírus deu mais porque eu estava com baixíssimos níveis de vitamina D também, então o meu imunossistema não funcionava. Então, eu vou mostrar para vocês o do ano passado. Aqui dá para vocês verem. Essa linha vermelha aqui. Vocês vão ver que todos os números são abaixo da média, porque o meu corpo não consegue processar a vitamina D. Então, eu faço tratamento com vitamina D há muito tempo. Desde que eu fiquei sabendo esse problema que eu tenho com a vitamina D, então eu faço esse tratamento de vitamina D. E o que está em moda agora é falar da vitamina D. Então vamos falar da vitamina D. Junto da vitamina D, o que aconteceu? Eu tenho um problema já desde sempre, e provavelmente minha mãe, na época eu era pequena, ela não percebeu. Ela sempre falava assim, porque a Annelise é um pouco tímida, não, a Annelise é um pouco agressiva, não, a Annelise, ela é individualista e tal. Então, na verdade, foi um dos interesses que eu tive em buscar o porquê dessa condição minha com relação ao autismo, a tantas coisas. E isso vai ser papo para outro vídeo, porque isso é uma coisa meio pessoal minha e não vem em conta agora. O que a gente vai falar é sobre a vitamina D. Um brasileiro super estudioso, que é o Dr. Cícero Coimbra, ele foi para a universidade na Suécia, em Estocolmo, e ele começou a perceber, vamos ver se eu sei bem a história, ele começou a perceber que tinha, nesses países nórdicos, receberam muitos pessoas de outros países, como imigração, por exemplo, as pessoas de Eritreia. Ele começou a perceber que algumas crianças haviam determinadas mudanças nas próximas, durante o crescimento, e a vitamina D estava baixa. Então, por isso que é um dos fatores onde a vitamina D entra na própria formação molecular e genética. Certo? Então, aquelas crianças de Eritreia tinham essa deficiência de absorção de vitamina D. Olha, meu filho está falando aqui, gente, está me atrapalhando, mas tudo bem, vamos continuar. Então, existe esse relatório de Coimbra. E o Dr. Coimbra desenvolveu esse relatório e alguns países usam, não são todos que usam, mesmo aqui na Suíça, não são todos os países todos os médicos que são adeptos a isso, mas a maioria dos dermatologistas são. Por que os dermatologistas? Porque a falta de vitamina D, a primeira coisa que ela aparece é na pele, por exemplo. Eu tenho aqui no meio dos dedos, você vê que está um pouquinho mais avermelhado aqui. Claro que agora também é por causa do álcool gel, mas ele começa a dar um tipo de reação para a pele, na pele. Então, é um tipo de secura na pele. E dá essa dermatite.
Em português é dermatite. Então, assim, a vitamina D, quando você tem essa propensão de não absorção da vitamina D, então, geralmente você tem a vitamina D, né? Depois você tem a B e vitamina D, vitamina B e o magnésio. Você precisa dessa combinação de vitamina D, vitamina B e magnésio. Às vezes falavam também da vitamina K2, mas a vitamina K2 ela não é tão relevante no fator da vitamina D, tá? No fator que vai levantar o seu imunossistema. E a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, e sim um hormônio. E esse hormônio D, que deveria ser chamado, na verdade, o que ele faz? Eu fiz aqui um desenho para vocês e vamos ver se vocês conseguem. Estou no escritório aqui, como vocês. Então aqui dá para ver melhor. Esse aqui é o mesmo desenho que eu usei no vídeo do vírus, sobre o vírus. Então aqui está o vírus, aqui são os nossos anticorpos normais. E a vitamina D, o que ela faz? Ela faz forboiling. O que ela faz? Ela faz como uma profilaxe, entendeu? Ela faz com que os nossos anticorpos fiquem mais fortes e vão ajudar no combate ao vírus. Então, o nosso próprio corpo vai ser reforçado e os anticorpos e vai ajudar a produzir mais, não é nem produzir mais anticorpos, mas ela vai ajudar a produzir realmente talvez mais anticorpos para poder fortalecer a nossa vitamina D. Aqui eu tenho algumas vitaminas D que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Como vocês veem, eu estou no escritório agora. E espero que dê para vocês focalizarem bem aqui. Então, essa daqui é a vitamina D3 e ela tá escrito 100 UI por gota. Então, 100 unidades por gota. Esta daqui. Essa daqui, ela tem 4.000 unidades por mililitro. Essa daqui, ela tem 1.000 unidades por tablete. Essa daqui são aquelas famosas compostos vitamínicos. E atrás ela me dá que um pacotinho tem 2,50 mg. Então, assim, 2,50 mg. Cada mg são como se fossem 40 unidades. Então, ela tem mais ou menos 40, 80, 100 unidades. Um pacotinho desse tem a mesma quantidade desse aqui. Depois, aqui tem mais uma que está escrito 5 mg e 200 unidades. Aqui, então mais ou menos como eu falei, né? Essa daqui é outra que está escrito aqui. Essa aqui é um composto também com cálcio junto, então 400 unidades cada tablete. Essa aqui é uma de mastigar. Aqui eu tenho duas americanas que são 50, deixa eu ver aqui, 50 mg, são 2.000 unidades. Isso. E aqui também tem de novo 50 mg. Aqui melhor. 50 mg, deixa eu arrumar assim. 50 mg são com 2.000 unidades. Essa daqui é a mais encontrada no Brasil. Essa daqui está escrito
14 mil unidades por mililitro. Então, assim, a dose diária, ela tem que ser calculada pelo peso. Então, crianças agora na Suíça, elas tomam do nascimento até os 3 anos de idade. E depois, adultos deveriam tomar no mínimo 10 mil unidades para manter isso como uma profilaxe. E 10 mil unidades não é um grau muito alto de vitamina D, não é. É um grau que seria assim para você poder manter. Pessoas como eu, no meu caso, por exemplo, que eu tenho essa deficiência, que eu não absorvo a vitamina D, tá? Ela deveria tomar um pouco mais, para poder pelo menos manter o nível. Na Suíça, o nível é o mínimo de 50 a 150 no exame de sangue, certo? Para o autismo, isso que é a minha área, que é por isso que eu sei, então vamos explicar uma coisa. Então aqui é o neurônio, tá? Aqui é a célula do neurônio. Essa célula do neurônio, esse aqui é o meu intestino. Eu vou explicar muito simples, eu não estou fazendo nada assim, não é uma explicação totalmente científica, é uma explicação básica, tá? Quem quiser saber mais pode mandar depois inbox que eu respondo com o maior prazer. Então tá. O que acontece com o autismo, com Down, comigo e outras pessoas que têm problema de deficiência imunológica. Então, deficiência imunológica. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Eu tenho SIBO. Tá? Eu sou da linha do SIBO, tal. Pois quem quiser saber o que é SIBO, SIBO é uma síndrome do intestino. Ai, gente, desculpa, eu não sei tudo em português isso. Mas é uma síndrome intestinal onde as bactérias do intestino delgado, do intestino grosso vão para o intestino delgado. É isso, tá? Então, vou explicar mais ou menos isso. Então, o que acontece? Eu analiso, eu como um pedaço do glúten. O glúten inflama o intestino. Ó, inflamou o intestino aqui. Tá? Não tem uma caneta vermelha por aqui passeando. Tem uma caneta vermelha. O glúten me inflama o intestino. Essa inflamação, ela sobe e vai até o meu neurônio. E o que ela faz? Esse neurônio inflama, manda essa resposta para os outros neurônios, aqui. Que aí começam a fazer comportamentos excessivamente estranhos em mim. Isso é uma pequena explicação sobre o que acontece comigo em relação à vitamina D. E para a criança autista também acontece algo parecido com isso, tá? Não estou falando que são todas as crianças autistas que têm esse problema, mas muitas vezes algumas têm essa dificuldade. Por isso, muito bom você fazer um exame de sangue, ver o que tem, ver como estabelecer durante 2, 3 meses o que realmente acontece se a criança tirar o glúten, se não tirar o glúten, se tirar a lactose, se não tirar a caseína. Porque o grande problema é o seguinte, tá todo mundo tirando tudo, tá todo mundo sabe tudo e todo mundo faz tudo. E não funciona assim, tá? Então, algumas crianças acontece isso. No meu caso, a vitamina D é importante, por quê? Porque se eu como glúten, a vitamina D, ela não entra no meu corpo. Por isso, o que eu tive que fazer? Eu tive realmente que tirar. Por isso, para mim, foi muito importante o relatório de Coimbra. E eu falo para vocês, façam com médicos que sejam realmente sérios, porque tem muita gente falando sobre isso. Relatório de Coimbra. Tem muita gente falando da vitamina D, e ainda mais agora com esse tempo de Covid e tal.
O problema é exatamente esse. Quem tem o sistema imunológico baixo provavelmente vai ter maiores chances de ter a Covid. Todos deveríamos ter. Por quê? Porque a gente não conhece, o nosso corpo não conhece essa genética nova que está saindo, esse vírus novo. As novas gerações, depois das mulheres que tiverem primeira a Covid, depois sobreviverem e depois ficarem grávidas, essa geração vai ter essa lembrança genética. Nós não temos essa lembrança genética. Por isso é importante a vitamina D para reforçar o corpo, para reforçar os anticorpos. Voltando aqui nesse problema do autismo e a vitamina D. Tem determinadas crianças, tanto com autismo como com síndrome de Down syndrome. Então, elas não adquirem isso, elas não absorvem isso. E o que acontece? Essa neurônio começa a inflamar e começam a dar os vários problemas. Assim, mais e mais problemas, eu diria. Começa a realmente a você ver que crianças que pararam, que fazem o relatório de Coimbra junto com o reforço da vitamina D, elas melhoram da água para o vinho. Claro que não é uma coisa de hoje para amanhã, você não vai ver isso. Mas, se você fizer direitinho e você conseguir perceber que a sua criança vai melhorar gradativamente, você vai perceber que é uma grande vantagem fazer o uso da vitamina D junto com o relatório de Coimbra, baseando-se também no que? Na alimentação. Porque a alimentação realmente é o que vai conseguir estabelecer isso. Junto com a vitamina D, eu preciso ter vitamina B e eu preciso ter o magnésio. Mas é o magnésio, não é óxido de magnésio, é magnésio. Por quê? Porque essa combinação junta, ela vai fazer com que o seu sistema imunológico, volto a falar, tá? Aqui em cima, os meus anticorpos comecem a trabalhar para fortalecer o meu organismo. Por isso que agora tá todo mundo falando da vitamina D. Então, assim, vitamina D não é um estudo de hoje, não é um estudo que aconteceu agora, é um estudo já muito antigo. Tem muita gente que agora resolveu falar da noite, vamos tomar vitamina D e tal. Não é assim, tá? Vai tomar vitamina D? Tome vitamina D, deve tomar vitamina D. Porém, tem duas coisas. Primeiro, vitamina D. Você toma ela e você fica meia hora sem comer e sem beber nada. Não adianta você tomar com café, por exemplo. Não serve. Você perde. Você tem que tomar a vitamina D sozinha e deixar. E depois você pega e você simplesmente você só toma ela para realmente fortalecer o seu organismo, entendeu? Então, assim, a vitamina D, ela é para fortalecer o sistema imunológico também, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa que eu não... eu falo assim porque é o que acontece comigo. Então, depois eu tomo meu café da manhã. Logo em seguida, eu tomo a vitamina D. Daí eu fico uma meia hora, 40 minutos sem tomar, para depois, sem beber, sem tomar, para fazer efeito realmente. Daí eu tomo a vitamina B
e o magnésio, porque os três juntos ajudam bastante no sistema imunológico. Claro que ainda para mim é um pouco complicado, porque o meu corpo realmente ele não absorve ela, tá? Então, uma das coisas é uma deficiência do meu organismo, não significa que é uma deficiência do seu, e, portanto, você tem que realmente ver e tentar fazer com que o seu corpo, o melhor possível, ele consiga absorver a vitamina D, tá certo? Um abraço, tchau, até o próximo vídeo.